Olá, meus amores, vamos para mais uma aula de português. Dessa vez vamos fazer uma revisão, tá bom? Bora lá começar. Vamos começar com os pronomes demonstrativos. Uma dica que eu dou a vocês é que quando o pronome demonstrativo, né, o próprio nome está dizendo, ele demonstra isto, aquilo, né, essa. Então, quando o pronome demonstrativo tiver com a letrinha T, como este, esta, isto, ele indica algo que está extremamente perto da pessoa que está falando. Vamos lá. Esta é a minha família, esta é a minha esposa e estes, os meus filhos. Observe que ele demonstra todo mundo que está pertinho dele, tá bom? Então, assim, com T para algo que está extremamente perto. Outros pronomes demonstrativos, mais uma vez eu reforço que o pronome demonstrativo ele serve para mostrar, por isso que ele tem esse nome demonstrativo. Esse, este ou aquele. Vamos entender a diferença nessa tirinha aqui. Olha o primeiro quadrinho. Esse carro azul onde você está encostado é seu? Esse carro azul. Não estamos vendo nenhum carro azul perto dele que está falando. Esse carro azul onde você está encostado é seu, mas certamente é algo que está perto, mas não tão perto. Senão seria este, não é isso? Aí vamos lá para a resposta. Este aqui não. O meu é aquele do outro lado da rua. Olha o senhor falando. Este, se referindo ao que está muito pertinho dele, ó. Com T. Aqui não. O meu é aquele do outro lado da rua. Aquele é quando está longe, tanto de quem está falando quanto de quem está ouvindo, de quem está conversando com você. O este com T para algo que está bem pertinho, ó, como o carro. O esse para algo que nem está perto, nem está longe, está mais ou menos. E o aquele para algo que está mais distante mesmo, tá? Bora lá. Um outro assunto é o uso dos porquês. Vamos começar para o porquê que se escreve junto e depois vamos estudar os porquês que se escreve separado, tá? O porquê que se escreve junto, esse primeiro aqui, é aquele que você tem que utilizar quando o livro de vocês pergunta porque sim, justifique, porque não, justifique. Ninguém gosta de justificar, eu sei. Mas se a gente for pensar, a gente tem que pôr em prática esse uso do porquê, senão a gente não aprende, tá? Então, bora lá. O porquê, vamos combinar aqui a partir de hoje, em geografia, história, ciências, todo mundo vai justificar a resposta e vai iniciar com porquê junto e sem acento. Por quê? Porque este porquê, ele se escreve para explicar algo. Ele é uma resposta, então é porque é junto e sem acento. Olha o exemplo aqui. Ele não foi porque não teve tempo. Viram que a explicação, ele não foi por algum motivo. E o motivo é que ele não teve tempo. Já o porquê juntinho e com acento circunflexo, meus amores, observem que ele é quase sempre acompanhado pelo artigo O. O professor não quis explicar o porquê de ter atrasado tanto, tá bom? É o porquê substantivado e demanda um artigo antes. Botem na cabeça que se ele tiver o artigo da letrinha O antes, ele é um porquê juntinho e coloca o acento, tá bom? E olha que ele explica o motivo, ó. O professor não quis explicar o porquê, o professor não quis explicar o motivo, tá bom? Então, esse aqui que exprime motivo e que ele é acompanhado do O antes, nós colocamos juntinho e com acento. Já agora nós vamos para os porquês que se escrevem separados. O separado sem acento, nós temos que colocar no começo de uma pergunta. Por que você não vai ao clube ontem? Não foi ao clube ontem, desculpe. E o porquê também separado, só que agora com acento, nós colocamos no final de frases. Eu não digo no final de perguntas, porque não é só no final da pergunta, é no final de frases. Ela desistiu do concurso por quê? Tá? Separado e com acento. Um outro assunto que vai cair para vocês é o aposto. Vamos relembrar, né, gente? Que eu já expliquei mais de uma vez que o aposto ele serve para explicar alguma coisa. Então, João, meu amigo de infância. Quem é aqui meu amigo de infância? João. E qual é o termo que está explicando esse amigo? Meu amigo de infância explica de onde veio essa infância. Ganhou uma bicicleta dos pais. Patrícia, namorada do meu irmão, começou a vender lindos artesanatos. Patrícia é uma moça. E que moça é essa? A namorada do meu irmão.
Esse termo aqui está explicando quem é Patrícia. Então, o termo que explica, ele é aposto, tá bom? Não se preocupe que não vai vir, gente, o que é aposto? Não vai vir assim, não. Vai vir marque, sublinhe, deixa eu ver mais, marca um X, complete, vai vir mais tranquilo, viu? Não se desesperem. Interjeição. Interjeição, gente, eu acho que não preciso nem explicar. Acho que vocês só não sabiam que o nome era interjeição. Mas são palavras geralmente invariáveis. Como assim invariável? Ela não fica no plural. Ninguém faz vivas, né? Poxas. Ninguém fala. Não poxa, caramba. Ou seja, ela não varia de singular para plural, para feminino, para masculino. Não existe poxo, não existe poxa. Ou seja, ela não muda, ela não varia. Ela é invariável, desculpa. Tá bom? E sentimentos e emoções de forma espontânea. É o que ela representa quando a gente fala caramba, quando a gente fala poxa, tá certo? Na escrita vem acompanhadas de ponto de exclamação. Não esqueçam deste que está em vermelho aqui, tá bom? Viva, poxa, caramba, entre outros. Um assunto que, inclusive, João Gabriel hoje na sala de aula, ele acertou. É o cela com C e o cela com S. Cela com C é um cubículo de condenados na cadeia, né, penitenciárias, e o cela com S nada mais é que um equipamento, meus amores, de montagem. Cauda com L, cauda com U. Cauda com L, ela exprime um líquido doce. João Gabriel acertou na sala de aula mais uma vez, eu lembro quando ele falou. E cauda com U, pode ser a cauda de um animal, a cauda da sereia, a cauda do avião, a cauda do véu da noiva, né? Temos a diferença do houve com H e do houve com O. O que houve? Esse houve com H significa o que aconteceu. Houve nada, é surdo. Já a resposta aqui, ele está se referindo ao verbo ouvir, que é com O. Ou seja, está fora do contexto. Porque quando alguém pergunta o que houve, ele está perguntando o que aconteceu. Então, essa resposta aqui não deveria ser com O, deveria ser com H. Deveria ter um H aqui na frente. Porque este ouve, ele significa do verbo ouvir, porque é com O. Vamos praticar um pouquinho. Olha essa tirinha aqui. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Identifica os porquês nas falas dos personagens circúleos. Ou seja, temos que circular aqui, aqui, aqui e aqui. 4 vezes. Usamos o porquê separado e sem acento quando. Aí o que é que meu aluno vem? Muito simples, ele vem para aqui. Separado com acento, nós colocamos onde? No começo de perguntas, tá? Olha aqui, aí você coloca no início de frases interrogativas, ou se quiser colocar no início de perguntas, pode também, tá? Usamos o porquê separado e com acento quando? O porquê separado e com acento, meus amores, nós colocamos no final de frases, tá certo? O porquê junto e sem acento foi aquele que eu disse a vocês que temos que colocar para explicar alguma coisa, tá? Justificar, dizer o motivo. Já o porquê junto e com acento é quando ele vem acompanhado com o, tá? Quando ele quer dizer a causa de alguma coisa e vem acompanhado com a letrinha O, da letrinha O. Vamos, aqui eu quero que vocês levem para mim, principalmente os que estão em salas, que estão virtualmente, podem mandar para o meu WhatsApp, tá? O uso dos porquês foi empregado erradamente em, ou seja, vocês vão procurar aqui, ó, a alternativa, desculpem, que está errada. Ajoelhe-se porque tenho que orar. Observem aqui que é a explicação. É esse mesmo. Ajoelhou-se porque fosse curado. Também é a explicação. Porque estava doente, não veio à festa. Início de pergunta, ou seja, não é uma pergunta, início de frase. É este porquê aqui. Este porquê, lembrando junto e sem acento, ele é de explicação, né? Que eu disse que pode utilizar quando for justificar no livro. Por que não virá? Será que esse porquê está correto? Ele no começo de uma pergunta. Aqui temos outro porquê, também no começo de uma pergunta. Não vai mais. Por quê? Este é o porquê correto no final de uma frase interrogativa, no final de uma frase. Veja qual é o que está errado e marca para mim.
Se tiver você achar que é apenas uma alternativa, coloca. Se achar que é mais, também coloca, tá bom? Beijo!